luz do amanhecer mal havia tocado as janelas da mansão Blackwood, quando Evangeline despertou, seu coração ainda acelerado com as memórias da noite anterior. O toque dos lábios de Felipe Augusto parecia queimar em sua boca, um lembrete constante do momento de fraqueza que haviam compartilhado. Sentando-se na cama, ela passou os dedos pelos lábios, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Culpa e desejo travavam uma batalha feroz em seu peito, cada um ameaçando sobrepujar o outro a cada instante. "O que eu fiz?" sussurrou para o quarto vazio, sua voz trêmula de emoção contida. No Palácio Real, Felipe Augusto também enfrentava uma noite de insônia. Ele caminhava de um lado para o outro em seus aposentos, repassando cada momento do beijo em sua mente. A suavidade dos lábios de Evangeline, o calor de seu corpo contra o dele, a eletricidade que pareceu percorrer cada fibra de seu ser naquele breve instante. Mas junto com a lembrança da doçura, vinha a amargura da rejeição. A imagem de Evangeline fugindo, lágrimas nos olhos, o assombrava. Ele sabia que havia cruzado uma linha que havia arriscado tudo em um momento de paixão. E agora a incerteza do futuro pesava sobre ele como uma coroa de chumbo. "Eu preciso vê-la novamente", murmurou para si mesmo, sua determinação crescendo a cada segundo. "Preciso explicar, fazer ela entender." Enquanto o sol subia no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre o reino, os corações de Evangeline e Felipe Augusto batiam em uníssono, separados pela distância, mas unidos em sua agitação. Na mansão Blackwood, Matilde, a fiel governanta, começava seus afazeres diários. Hoje, ela havia decidido limpar uma área da mansão que há muito tempo permanecia intocada, o escritório de Luís. Com um suspiro pesado, ela abriu a boca, cheiro de livros antigos e couro, a recebendo como um velho amigo. Enquanto limpava as prateleiras cheias de medalhas militares e lembranças da carreira brilhante de Luís, Matilde não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza. Foi então que seus olhos se fixaram em uma caixa ornamentada, escondida atrás de uma fileira de livros empoeirados. Com cuidado, ela a retirou de seu esconderijo. A caixa era pesada, feita de madeira escura com entalhes intrincados. Quando a abriu, seu coração quase parou. Dentro havia uma pilha de documentos cuidadosamente dobrados e sobre eles um envelope selado com o brasão pessoal de Luís. "Senhora Evangeline!" chamou Matilde, sua voz ecoando pelos corredores da mansão. "Acho que encontrei algo que a senhora precisa ver." Evangeline correu até o escritório, o coração acelerado pela urgência da voz de Matilde. Ao entrar no cômodo, foi imediatamente atingida pelo cheiro familiar de Luís, uma mistura de couro, pergaminho e o leve aroma de sua colônia favorita. Por um momento, sentiu as pernas fraquejarem. "O que foi, Matilde?" perguntou, sua voz trêmula. A governanta estendeu a caixa ornamentada. "Encontrei isto escondido atrás dos livros, senhora. Há uma carta endereçada a você." Com mãos trêmulas, Evangeline pegou o envelope. O selo de cera com o brasão de Luís parecia fitá-la com um olhar do passado. Respirando fundo, ela o quebrou e começou a ler. "Minha amada Evangeline, se está lendo isto, é porque eu não mais estou ao seu lado. Perdoe-me por guardar segredos, mas havia assuntos do reino que não podia compartilhar, mesmo com você. Os documentos nesta caixa contêm informações vitais sobre as defesas de nossa fronteira oriental. Se algo me acontecer, é crucial que estes papéis cheguem às mãos do rei. Confio em você para cumprir esta última missão em meu nome. Lembre-se do meu amor por você e por nosso reino. Eternamente seu Luís." Lágrimas escorriam pelo rosto de Evangeline quando ela terminava de ler. A voz de Luís parecia ecoar em sua mente, trazendo à tona uma torrente de emoções. "Matilde", disse ela enxugando as lágrimas, "preciso ir ao palácio imediatamente." A governanta assentiu, compreendendo a gravidade da situação.
Devo chamar a carruagem, senhora? Evangeline hesitou por um momento. Ir ao palácio significava enfrentar Felipe Augusto novamente, tão cedo após o beijo que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Mas o pedido de Luiz era claro e ela não podia ignorá-lo. Sim, por favor, respondeu finalmente. E prepare meu vestido azul escuro. Preciso parecer adequada para uma audiência real. Enquanto Matilde saía para cumprir suas ordens, Evangeline olhou mais uma vez para a carta de Luiz. Seu dever para com o marido falecido e para com o reino estava claro, mas como conciliá-lo com os sentimentos tumultuosos que nutria por Felipe Augusto? Com um suspiro profundo, ela começou a se preparar para o que certamente seria um encontro carregado de tensão e emoção. O destino, mais uma vez, a levava de volta ao palácio e aos braços do homem que estava fazendo seu coração trair a memória de seu amado Luiz. A carruagem de Evangeline avançava pelas ruas da cidade em direção ao Palácio Real. Dentro, ela segurava firmemente a caixa com os documentos, seu coração batendo cada vez mais rápido à medida que se aproximavam de seu destino. Ao chegar aos portões do palácio, Evangeline notou uma agitação incomum. Guardas corriam de um lado para o outro e um burburinho de vozes preocupadas preenchia o ar. Algo estava claramente errado. Quando finalmente foi conduzida ao Salão Real, Evangeline se viu no meio de uma reunião tensa. Felipe Augusto estava inclinado sobre uma grande mesa cercado por conselheiros e oficiais militares. Mapas e documentos estavam espalhados por toda parte. O rei ergueu os olhos ao vê-la entrar, e por um breve momento, todo o tumulto ao redor pareceu desaparecer. Seus olhos se encontraram, carregados de emoção não dita. Lady Blackwood, disse Felipe Augusto, sua voz controlada, mas com um leve tremor que apenas Evangeline parecia notar. Não esperávamos sua visita aqui hoje. Evangeline fez uma reverência, tentando ignorar o calor que subia por seu pescoço. Majestade, peço desculpas pela intrusão, mas trago informações que acredito serem de extrema importância para o reino. Ela se aproximou da mesa e colocou a caixa sobre ela. Esses documentos pertenciam ao meu falecido marido, Sir Luiz. Ele deixou instruções para que fossem entregues a Vossa Majestade em caso de sua morte. Um murmúrio percorreu a sala. Felipe Augusto olhou intensamente para a caixa. Depois de volta para Evangeline. Agradeço, Lady Blackwood. Sua lealdade ao reino é admirável. Enquanto o rei começava a examinar os documentos, Evangeline não pôde deixar de ouvir fragmentos das conversas ao seu redor. Palavras como invasão, fronteira oriental e dialeto local chegavam aos seus ouvidos. Subitamente, Felipe Augusto ergueu a cabeça, seus olhos fixos em Evangeline. Lady Blackwood, se não me engano, você cresceu na região da fronteira oriental, não é verdade? Evangeline assentiu surpresa. Sim, Majestade, passei minha infância lá, antes de me casar com Luiz. O rei trocou um olhar significativo com seus conselheiros. E você ainda fala o dialeto local? Sim, fluentemente, respondeu ela, começando a entender onde aquela conversa estava indo. Felipe Augusto se endireitou, sua postura real emanando autoridade. Lady Blackwood, o reino precisa de sua ajuda. Estes documentos contêm informações cruciais, mas parte está codificada no dialeto local. Além disso, seu conhecimento dessa região pode ser inestimável para nossa estratégia. Evangeline sentiu o peso daquelas palavras. Ajudar significaria trabalhar lado a lado com Felipe Augusto, enfrentando não apenas a ameaça ao reino, mas também seus próprios sentimentos conflitantes. Respirando fundo, ela fez sua escolha. Estou à disposição do reino, Majestade. Como posso ajudar? O olhar de gratidão e admiração que Felipe Augusto lhe lançou fez seu coração saltar. Estava feito. Agora eles teriam que trabalhar juntos para salvar o reino, enquanto lutavam contra a atração que ameaçava consumi-los.
Felipe Augusto percebeu que suas vestes reais formais não eram adequadas ao trabalho que tinham pela frente. Com licença, preciso me trocar, disse ele, dirigindo-se a um aposento adjacente. Voltou momentos depois, vestindo uma túnica simples e calças de couro mais apropriadas para o trabalho que os aguardava. Felipe Augusto rapidamente organizou um espaço de trabalho mais privado para ele e Evangeline, longe dos olhares curiosos dos conselheiros. Enquanto caminhavam para uma sala adjacente, o rei não pôde deixar de notar o perfume suave de rosas que emanava de Evangeline, trazendo à tona memórias vívidas da noite anterior. Uma vez sozinhos, a tensão entre eles era palpável. Felipe Augusto fechou a porta e se virou para Evangeline, seus olhos buscando os dela. Evangeline, ele começou, sua voz baixa e intensa. Antes de começarmos, eu preciso dizer. Por favor, majestade. Evangeline o interrompeu suavemente. Temos assuntos urgentes para tratar. O reino precisa de nós. Felipe Augusto assentiu, respeitando sua decisão de manter o foco nas tarefas em mãos. Embora seu coração ansiasse por esclarecer as coisas entre eles. Eles se debruçaram sobre os documentos, as cabeças próximas, enquanto Evangeline traduzia as passagens em dialeto local. Sua proximidade era ao mesmo tempo reconfortante e torturante para ambos. Aqui, disse Evangeline, apontando para o mapa, essa passagem fala de um desfiladeiro escondido. É conhecido apenas pelos nativos da região. Se um exército inimigo o descobrisse, poderia contornar completamente nossas defesas. Felipe Augusto completou, a gravidade da situação pesando em sua voz. As horas voaram enquanto trabalhavam. O sol antes no céu agora lançava raios alaranjados pelas janelas. Criados entravam silenciosamente acendendo velas e trazendo bandejas com frutas e pão, que ficavam praticamente intocadas. O dia foi dando lugar à noite e as velas substituíram a luz natural, lançando sombras dançantes pelas paredes da sala. Evangeline notou, com um misto de surpresa e constrangimento, que seu vestido antes impecável estava amarrotado e uma mecha de cabelo havia se soltado, caindo sobre o seu rosto. Ela ansiava por roupas mais práticas, mas não havia tempo para tais preocupações. Um servo discretamente ofereceu a Evangeline um vestido mais simples e prático, feito com tecido resistente e sem os adornos elaborados de seu traje formal. Grata pela praticidade, ela aceitou, trocando-se rapidamente em um aposento adjacente antes de retornar ao trabalho. O novo vestido, embora ainda feminino, permitia-lhe movimentar-se com mais facilidade. Foi durante uma pausa para descansar os olhos que Felipe Augusto notou Evangeline esfregando as têmporas, claramente exausta. — Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Evangeline assentiu, oferecendo um sorriso cansado. — Sim, apenas um pouco cansada, tem sido um dia intenso. Felipe Augusto se aproximou dela hesitante. Evangeline, eu sei que não é o momento, mas não posso deixar de pensar no que aconteceu ontem à noite. Nesse momento, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Cedric entrou apressadamente, seu rosto uma máscara de preocupação. Majestade, perdoe minha intrusão, mas recebemos notícias alarmantes. Nossos batedores relatam movimentações de tropas inimigas perto da fronteira oriental. Eles parecem estar se preparando para um ataque iminente. Felipe Augusto e Evangeline trocaram olhares tensos. O momento para assuntos pessoais havia passado. Agora o destino do reino estava em jogo e eles precisavam agir rapidamente. Convoque o conselho de guerra imediatamente, ordenou Felipe Augusto. Virando-se para Evangeline, ele acrescentou: precisamos de você lá. Seu conhecimento pode ser a chave para evitar um desastre. Evangeline assentiu, determinação brilhando em seus olhos. Estou pronta, majestade. Enquanto seguiam Cedric para fora da sala, seus dedos se roçaram brevemente, enviando arrepios por seus corpos. Naquele instante, ambos entenderam que,
e, independentemente do que o futuro reservasse, seus destinos estavam irrevogavelmente entrelaçados. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Ordens eram gritadas, soldados corriam para suas posições e o ar estava carregado de tensão. Felipe Augusto e Evangeline supervisionavam os preparativos finais, cada um consciente da presença do outro, mesmo em meio ao caos. O conselho de guerra estava em pleno andamento, a tensão palpável no ar. Felipe Augusto comandava a reunião com autoridade, sua voz firme ecoando pela sala, enquanto ele delineava as estratégias possíveis. Evangeline estava ao seu lado, oferecendo insights cruciais sobre a geografia e as peculiaridades da região fronteiriça. Se usarmos o desfiladeiro que Lady Blackwood mencionou, explicou Felipe Augusto, apontando para o mapa, podemos flanquear as forças inimigas antes que elas cheguem às nossas principais defesas. Um dos generais mais velhos franziu o senho. Majestade, com todo respeito, como podemos confiar em informações fornecidas por uma civil? Seu olhar desdenhoso para Evangeline não passou despercebido. Felipe Augusto estava prestes a responder quando Evangeline deu um passo à frente, sua postura emanando uma confiança que surpreendeu a todos. General, ela disse, sua voz calma, mas firme. Estas informações vêm não apenas de mim, mas dos documentos deixados por Sir Louis Blackwood, um herói de guerra respeitado por todos nesta sala. Além disso, passei minha infância naquela região. Conheço cada trilha, cada riacho, cada pedra daquelas montanhas. Um silêncio impressionante caiu sobre a sala. Felipe Augusto não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho e admiração por Evangeline. Lady Blackwood tem minha total confiança, declarou o rei, seu tom não deixando espaço para argumentos. Suas informações e conhecimento local são inestimáveis para nossa estratégia. A reunião continuou noite adentro, com planos sendo traçados e ordens emitidas. Evangeline permaneceu ao lado de Felipe Augusto o tempo todo, seus corpos quase se tocando enquanto se inclinavam sobre os mapas e documentos. Quando finalmente a estratégia foi definida e as tropas começaram a se mobilizar, Felipe Augusto dispensou o conselho. Todos saíram rapidamente, deixando o rei e Evangeline sozinhos mais uma vez. Exaustos, eles se entreolharam, a adrenalina da reunião começando a diminuir. Você foi incrível, disse Felipe Augusto suavemente, seus olhos brilhando de admiração. Evangeline corou levemente. Apenas fiz o que era necessário pelo reino. Felipe Augusto deu um passo em sua direção. A proximidade deles carregada de tensão não resolvida. Evangeline, Mas antes que pudesse continuar, um mensageiro entrou apressadamente na sala. Majestade, as tropas inimigas começaram a avançar. Precisamos de sua liderança imediatamente. Felipe Augusto fechou os olhos por um momento. Frustração evidente em seu rosto. Quando os abriu novamente, estava novamente no papel de rei. Vamos, disse ele a Evangeline. O reino precisa de nós. Enquanto seguia o mensageiro para fora da sala, seus dedos se roçaram brevemente novamente. Naquele toque fugaz, volumes foram ditos sem palavras. Qualquer que fosse o resultado desta crise, eles sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Felipe Augusto, agora vestido com uma armadura leve, refletia a luz das tochas, caminhava entre seus soldados. Enquanto trabalhavam, Felipe Augusto notou os olhares curiosos e por vezes desconfiados que os soldados lançavam a Evangeline. Uma mulher participando tão ativamente em assuntos militares era algo inédito para muitos deles. No entanto, à medida que suas contribuições provavam-se cruciais, os olhares de desconfiança deram lugar a expressões de respeito relutante. À medida que a batalha se desenrolava, ficou claro que a estratégia baseada no conhecimento de Evangeline estava funcionando. As forças do reino conseguiram surpreender o inimigo usando o desfiladeiro secreto para flanquear suas posições. No momento crítico,
Uma mensagem interceptada chegou escrita no dialeto local. Evangeline a traduziu rapidamente, revelando os planos do inimigo para um ataque surpresa. Majestade, ela disse, sua voz urgente, eles planejam um ataque noturno pela Ravina Oeste. Se não agirmos agora... Filipe Augusto não hesitou. Confiando plenamente em Evangeline, ele imediatamente reposicionou suas tropas, preparando uma emboscada para o inimigo. Evangeline permaneceu no centro de comando, traduzindo mensagens interceptadas e fornecendo informações cruciais sobre o terreno, enquanto Filipe Augusto liderava as tropas no campo. O céu escureceu rapidamente, as últimas cores do pôr do sol dando lugar a um manto de estrelas. No centro de comando, servos acendiam lampiões e velas, criando um ambiente de penumbra que apenas aumentava a tensão no ar. O crepúsculo tingiu o céu de tons laranja e rosa, enquanto as sombras se alongavam pelo acampamento. O ar ficou mais fresco, trazendo consigo o cheiro de tochas sendo acesas e o murmúrio baixo dos soldados se preparando para a vigília noturna. A noite caiu, trazendo consigo uma tensão palpável. Evangeline e Filipe Augusto esperavam juntos no centro de comando, o silêncio entre eles carregado de emoções não ditas. De repente, o som distante de batalha irrompeu. O plano havia funcionado, as forças do reino pegaram o inimigo completamente desprevenido. A noite foi longa e árdua, pontuada pelo choque de espadas, gritos de guerras e o trovoar de cascos de cavalos. Por horas intermináveis, as notícias chegavam ao centro de comando. O inimigo resistia ferozmente, mas aos poucos recuava, suas linhas se quebrando diante da estratégia superior do reino. O céu já começava a clarear quando, finalmente, a batalha pendeu decisivamente a favor deles. Horas depois, com o nascer do sol, a notícia da vitória chegou. O reino estava salvo, graças em grande parte à colaboração entre Filipe Augusto e Evangeline. Eles se encontraram sozinhos, no centro de comando esvaziado. Exaustos pela longa noite de vigília e tensão, Filipe Augusto e Evangeline mal se mantinham de pé. Seus corpos doíam e suas mentes estavam nebulosas com a fadiga. Mas a adrenalina da vitória os mantinha alertas e exultantes. Filipe Augusto se virou para Evangeline, seus olhos brilhando de emoção e gratidão. Evangeline, ele disse suavemente, não tenho palavras para agradecer, você salvou o reino hoje. Ela corou, abaixando o olhar, apenas cumpri meu dever, majestade. Filipe, ele corrigiu gentilmente, por favor, depois de tudo que passamos, me chame de Filipe. Seus olhares se encontraram, a tensão entre eles finalmente chegando ao ponto de ruptura. Filipe deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Evangeline, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Eu sei que há muito entre nós, muito a ser dito e ser resolvido, mas neste momento, depois de tudo que passamos, só há uma coisa que preciso te dizer. Ele tomou as mãos dela nas suas, seu toque enviando arrepios por ambos. Eu te amo, Filipe declarou, sua voz tremendo ligeiramente. Sei que é complicado, que há obstáculos enormes à nossa frente, mas não posso mais negar o que eu sinto por você. Evangeline sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Seu coração estava dividido entre o amor que crescia por Filipe e a memória de Luís. A culpa e o dever ainda pesavam sobre ela, mas os eventos das últimas horas haviam mudado algo fundamental. Por um momento, Evangeline sentiu uma pontada de culpa. Seu amor por Luís ainda estava vivo em sua memória. Mas então ela percebeu. Amar Filipe não diminuía o que sentira por Luís. Era um novo capítulo em sua vida, não uma traição ao passado. As semanas de convivência, culminando nesta noite de perigo compartilhado, haviam criado um vínculo que não podia mais negar. Olhando nos olhos do homem à sua frente, ela viu não apenas um rei, mas alguém que a compreendia de uma forma que nunca esperou encontrar novamente. Com um suspiro trêmulo, ela finalmente permitiu-se abraçar seus sentimentos.
Felipe, ela sussurrou, eu também te amo. Lentamente, como se temessem quebrar o encanto do momento, eles se aproximaram. Felipe segurou o rosto de Evangeline com ambas as mãos, seus olhos mergulhando nos dela, revelando semanas de desejo contido. Evangeline, com o coração trovejando no peito, inclinou-se para a frente, cedendo finalmente ao que seus corações solitários ansiavam. O primeiro toque de seus lábios foi como uma faísca acendendo uma chama muito adormecida. O beijo, inicialmente hesitante, rapidamente se aprofundou, carregado de uma intensidade que surpreendeu a ambos. Evangeline enlaçou seus braços ao redor do pescoço de Felipe, enquanto ele a puxava para si, uma mão descendo para a curva de suas costas. Naquele momento, toda a solidão, todo o vazio que ambos carregavam pareceu se dissipar. O beijo tinha o sabor de um novo começo, de possibilidades até então apenas sonhadas. Era como se duas almas há muito perdidas finalmente encontrassem seu caminho de volta para casa. Quando se separaram, ofegantes, suas testas ainda se tocando, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas um rei e uma viúva, mas dois corações que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado em meio à tormenta. O que fazemos agora? Evangeline perguntou, a realidade de sua situação começando a pesar. Felipe sorriu suavemente. Não sei exatamente, mas sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Ao longe, Cedric observava a cena com uma mistura de preocupação e resignação. Ele sabia que os desafios que enfrentariam seriam enormes, mas também reconhecia o poder de uma união nascida em tempos tão turbulentos. Enquanto o sol nascia, banhando o reino em uma nova luz, Felipe e Evangeline permaneceram abraçados, cientes dos desafios que os aguardavam. Eles sabiam que teriam que enfrentar a corte, o conselho e talvez até a resistência do povo. Mas naquele momento, fortalecidos pelo amor que haviam finalmente admitido, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo juntos. Felipe Augusto olhava para Evangeline e sabia, com toda a certeza do mundo, que seu coração tinha encontrado seu lar. Não importava o que a corte pensasse ou dissesse, ele havia tomado sua decisão. Claro, isso não significava que o caminho seria fácil. Oh não! Ele podia praticamente ouvir os sussurros nos corredores do palácio. O rei? Com uma viúva? Diriam os nobres de nariz empinado, como se o amor de Evangeline fosse menos valioso por não ser o primeiro. A tradição gritava por uma princesa de terras distantes, jovem e intocada, como se a pureza do coração pudesse ser medida pela inexperiência. Evangeline, com seus vibrantes 24 anos, era tudo o que Felipe queria, e mais, sim, ela já tinha sido esposa, já tinha amado antes, mas para Felipe isso só a tornava mais especial, mais sábia, mais ela. Ele sabia que os dias à frente seriam cheios de desafios. Teria que enfrentar olhares desaprovadores, conselhos não solicitados e, quem sabe, até algumas ameaças veladas à sua coroa. Mas toda vez que seus olhos encontravam os de Evangeline, Felipe sentia uma certeza crescer dentro dele. Por esse amor, ele moveria montanhas, enfrentaria exércitos, desafiaria tradições seculares. Porque, no fim das contas, Felipe Augusto sabia de uma verdade simples e poderosa. Ao lado de Evangeline, ele não era apenas um rei melhor, era um homem melhor. E isso, mais do que qualquer aliança política, era o que o seu reino realmente precisava.